pedimos sempre, eternamente, para que a tua luz se faça nessa sala virtual, que a tua luz possa fortalecer a cada irmão que adentrar em busca do amor, da compreensão, do esclarecimento. Que os nossos amigos, junto ao nosso irmão Jesus, possam sempre nos auxiliar, nos ensinar com a tua doutrina, tudo aquilo que assumimos perante a ti, que é a nossa transformação moral. Que o nosso expositor da tarde, Carlos Santa Marinha, ele possa se envolver pelos amigos da luz, que possam dar a ele o equilíbrio, a ternura, para com tudo aquilo que ele vai compartilhar com cada um de nós. Que a tua paz se faça sempre na sala, unidos pela doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vinda, Marcele. Vamos hoje aqui iniciar, junto com o livro Sexo e Destino, que vamos ter sempre o acompanhamento da leitura do livro Agenda Cristã. E hoje eu inicio com a mensagem que nos diz: privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvida. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar sem segredo algum. Semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda a parte. Cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos engane, perseverar no bem até o fim. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então essa é a nossa mensagem, onde podemos refletir. Se nós conseguíssemos colocar um pouquinho em prática de tudo aquilo que André Luiz passou para o nosso irmão Chico Xavier há muitos anos atrás, sobre essa disciplina
né? O quanto é importante a gente dar o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é estar aqui buscando, num só pensamento, a nossa evolução. Buscar o nosso aprendizado. E por isso eu convido para que o nosso irmão Carlos levante a sua mãozinha e que ele possa se sentir amparado por todos nós nessa tarde. Desejamos a ti, Carlos, paz, amor e perseverança. E sejam todos bem-vindos. Descendo contigo, Carlos. Olá a todos, novamente. Cumprimento mais uma vez aqueles recém-chegados. O som está ok. Então nós vamos início ao nosso estudo deste livro. E eu, antes de iniciar, eu gostaria de perguntar de todos os que estão aqui na sala, no estudo, quem é que já leu este livro, quem é que já o estudou? Sexo e Destino, o nosso livro de estudo. Alguém já... Não sei se alguns já conhecem, não é? Sim. Ok. Então tenho algumas pessoas que já conhecem e outras provavelmente já ouviram falar, mas desconhecem a história, não é? A semana passada fiz aqui uma introdução e este é um dos livros da série de André Luiz, é o penúltimo livro da sua série, é um livro que fala sobre um aspecto importante, sexo e destino. Nós fizemos a introdução a semana passada. O livro versa sobre sexo, destino, consciência, liberdade, compromisso, culpa, resgate, encarnação e toda uma série de situações diretamente relacionadas com os desvios em matéria de sexo, em que há duas famílias, a família Torres e a família Nogueira, que se vão entrelaçar em conflitos, tendo na origem desses conflitos vinda já de existências anteriores, problemas relacionados com o sexo. E então nós hoje vamos dar início ao capítulo 1, em que nos diz assim, a narração de André Luiz. E depois nós vamos comentando aqui, ok? Vamos fazendo alguns comentários, fazendo pontos às obras da codificação também. E se vocês quiserem fazer algum comentário, eu agradeço e vamos comentando para tentar percebermos e ajudarmos todos uns aos outros, ok? Então o capítulo 1 diz-nos assim, André Luiz: qual acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Enquanto empregamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões, encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável, que anestesia a lembrança, convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira da cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Portanto, aqui André Luiz a falar-nos exatamente do nosso desencarne e do momento em que nós deixamos o corpo físico e ingressamos no mundo espiritual, dando continuidade à nossa personalidade
com o nosso património espiritual adquirido, fruto do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso desenvolvimento e fruto de uma maturação espiritada como conquista milenar, não é? Porque nós somos espíritos imortais em evolução. E muitas vezes, André Luís fala-nos aqui que nós, e porque as religiões nos vão passando ideias assim um pouco confusas e dogmáticas e mesmo por vezes surreais, não é? Daquilo que é o mundo espiritual, pensando e passando essa informação, muitas vezes estamos a contar com um céu miraculoso ou então com um inferno punitivo, não é? E em que há o apaziguamento integral dos sentidos, conforme nos diz aí André Luís. O apaziguamento integral dos sentidos é onde nós deixaríamos de ter, por exemplo, dores. Por vezes nós, e todas, eu até gostaria que vocês comentassem aí na tela, não é? Vocês ouvem pessoas dizer, olha, A, B ou C está doente, desencarnou e ele estava a sofrer muito. Ainda bem que foi, porque partiu para o plano, partiu, agora já não sofre mais, não é? Vocês normalmente escutam isso, não é? O senso comum as pessoas falam assim. Mas na realidade não é isso que acontece. Quem parte doente para o plano espiritual continua doente, continua com o corpo espiritual doente e precisa de um tratamento adequado. E precisa, e aí o mundo espiritual, que é muito mais evoluído que o nosso mundo material, aí está preparado para receber, assim como nós também recebemos, aqueles que nascem, ou seja, aqueles que reencarnam, não é? Então, não há um apaziguamento integral dos sentidos. E isso é uma ideia trazida pelas religiões, uma ideia dogmática, em que baseia a ideia de que o ser, para ter o prazer e o gozo completo, a pessoa, para ser o ser integral, teria que ter corpo. Se fosse espírito, não era integral, não é? Ou seja, é por isso que as religiões dizem que no fim do mundo, não é? No fim dos tempos, no fim do mundo, o espírito voltará a unir-se ao corpo. Isso é a ideia das religiões dogmáticas. E que está precisamente a ideia que eles têm de que o espírito, para sentir, para ter prazer e para ser integral, teria que ter um corpo associado. Não é isso que o Espiritismo nos explica, não é? Então, continua-nos aqui, André, diz-nos ele, a vida humana, a continuar-se naturalmente no além, assume assim a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas. Entretanto, a luta da personalidade, de um renascimento a outro na Terra, afigura-se laborioso prélio de duas fases. Anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções, na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Então, André Luís, já aqui nesta fase, a dizer-nos somente a reencarnação consegue transformar de modo fundamental. E isto porquê? Porque a reencarnação, somente através da reencarnação, é que o espírito consegue evoluir em contacto com a matéria, através da experiência, não é? Às vezes poderia-se perguntar, mas não haveria forma do espírito progredir sem reencarnar? Os espíritos disseram que não. E nós até percebemos, já vamos percebendo porquê. Porque em contacto com a matéria, nós vamos agindo e trabalhando, deixando de lado a parte material, aprimorando os sentidos, aprimorando os sentimentos e evoluindo espiritualmente. E depois também
eu creio que todos concordam, a tela está aí toda muito caladinha, muito paradinha, não é? Todos concordam que se eu, por exemplo, fosse ali inimigo do Márcio numa encarnação anterior, não é? Se eu fosse inimigo dele, em espírito, não é? Eu ia ter muitas dificuldades em poder refazer a minha vida com o Márcio, porque em espírito não há pensamentos que se possam dissimular. Toda a gente conhece toda a gente através dos pensamentos, não é? Então, através da reencarnação é possível nós esquecermos momentaneamente aquilo que nós fomos no passado, os problemas que nós tivemos uns com os outros, de maneira que se eu tiver algum problema com o Márcio, ou com a Dulce, ou com outra, ou com a Sil, por aí, naturalmente que agora reencarnado e esquecendo esses problemas do passado, porque a reencarnação traz-nos esse esquecimento, fica muito mais fácil nós podermos reatar e reatar o nosso caminho, trabalhando e indo-nos aproximando e ajudando-nos uns aos outros, no sentido de limar essas arestas que foram deixadas no nosso passado, não é? Esquecemos-nos momentaneamente, não é? E isso ajuda. E é isso que nos diz André Luiz. Somente a reencarnação pode transfigurar-nos de modo fundamental. E depois diz André Luiz, deixamos no esquife o casulo mirrado, ou seja, na campa, não é? O casulo mirrado, e transportamos connosco na mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Então, nós não vamos receber benesses, não iremos receber benesses. Nós iremos ser e merecer aquilo que nós fizermos por ser, não é? Seja em evolução na eternidade, no espaço e no tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro da matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e rebelam-se na condição de parasitas, enquanto que outras se transformam de imediato em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura, diz André Luiz. E depois, isto era um paralelismo que eu queria fazer. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de pronto, aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução. E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes, no grande além, surge a gama infinita das posições que se graduam. Então, à semelhança das larvas e dos insetos, não é? Umas vingam ao nascer, outras acabam por morrer. Assim são os espíritos ao desencarnar. Uns pela sua elevada moralidade, pelo conhecimento, pelo património espiritual alcançado, fruto da evolução atingida, facilmente para sítios espirituais condizentes com a sua evolução. Enquanto que outros, demasiado amarrados à matéria, não é? Ficam muitas vezes inconscientes, muitas vezes estão inconscientes da sua verdadeira situação, que é estarem desencarnados. Utilizando uma palavra, uma outra palavra, não sabem que morreram. Sentem-se a respirar, não é? Sentem-se com o mesmo, veem-se com o mesmo corpo e não dão conta que desencarnaram. Então, vão precisar
de saciar os seus apetites de acordo com os seus interesses. E entram em longos processos obsessivos, que pode ter as mais variadas situações. Podem ser obsessões por vingança, por falta de perdão, por vingança. Podem ser obsessões para satisfazer os apetites materiais, por exemplo, em matéria de sexo, em matéria de álcool, em matéria de drogas, aquilo que a matéria lhe pode dar. E eles, não podendo viver sem esse lado material, vão obsidiar e vão portar-se como parasitas para ir buscar junto do encarnado aquilo de que necessitam. Enquanto que outros, livres, mais evoluídos, mais desmaterializados, vão por si só seguir para planos mais altos da vida espiritual e, portanto, por mérito próprio. Não é Deus que castiga, não é? É a lei natural, o caminho que nós percorremos é que nos vai doar e capacitar para nós podermos ir para determinado plano espiritual. Aqui, quem parte sofrendo fisicamente continua sofrendo físico? Sim, depende da situação, porque na realidade o espírito não tem físico, na realidade tem um corpo físico, tem um corpo espiritual, e é esse corpo espiritual que continua a refletir o problema. Por exemplo, enquanto nós aqui encarnados, imaginem uma pessoa que está doente do estômago. A doença no estômago é no estômago físico. Desencarnar, o estômago espiritual, o aparelho digestivo espiritual, continua doente. Portanto, o problema, em essência e na raiz, é do espírito. E esse problema vai ter que ser tratado no corpo espiritual, não é? Enquanto encarnado, o corpo é um dreno do espírito. Vai manifestar, vai revelar o problema espiritual, não é? André Luís teve que ser operado, não é verdade? Portanto, e se ele teve que ser operado lá no nosso lar, era sinal de que o problema continuava portanto, o corpo espiritual continua com o mesmo problema que aqui tinha enquanto encarnado, não é? E diz-nos André Luís então que os espíritos, ao desencarnarem, surgem no mundo espiritual numa gama infinita de posições em que se graduam. Ou seja, o nível de evolução de uns para os outros é imenso. É imenso. E nós vemos na escala espírita, isto é o mesmo que nos dizem os amigos espirituais, a Kardec, no livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, não é? Allan Kardec catalogou aquelas três grandes famílias, que são os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Os espíritos imperfeitos são aquela categoria imensa, não é? Em que a matéria predomina sobre o espírito. Nos bons é o contrário, em que o bem predomina sobre a matéria. E os espíritos puros, onde não há nenhuma predominância da matéria sobre o espírito. E, portanto, todas as suas qualidades são de origem e de grandeza moral. Então, André Luís a dizer-nos aqui que no grande além surge a gama infinita das posições em que se graduam, cada nível de evolutivo de acordo com o seu merecimento.
Emergindo na espiritualidade após a desencarnação, sofremos a princípio o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico fácil de granjear. A verdade aparece por alavanca renovadora. Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. Ou seja, quando desencarnamos, nem todos ainda temos a consciência da situação espiritual em que nos encontramos. Também não temos consciência, são raros os espíritos, e depende da condição evolutiva, são raros os espíritos que têm consciência daquilo das suas encarnações anteriores. É o que nos diz aí André Luís. E entramos no mundo espiritual, habituados àquela concepção filosófica da vida espiritual que nos foi ensinada pelas religiões dogmáticas que são destituídas de saber, não é? E então, suspiramos pela inércia, diz André Luís. Inércia que não existe. Exigimos uma resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática, a integração de Deus para si só, excluindo pretenciosamente da paternidade divina os que não lhe comungam a visão acanhada. Ou seja, ainda há aqueles que pensam, mal orientados pelas religiões, que Deus dará a salvação em exclusivo àqueles que lhe comungam a sua forma de ser e a sua forma de pensar, relegando todos os restantes excluindo-os dessa misericórdia divina, não é? Como se Deus fosse sectarista e exclusivista. Deus seria ainda pior do que os homens, não é? Aí o Márcio ia colocar aí. É um grande problema o desconhecimento e a falta de educação espiritual, não é? Que depois acaba por se relevar ao entrar no mundo espiritual, não é? Vai fazer toda a diferença nós estudarmos para irmos mais preparados. De semelhantes conflitos, diz André Luís, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos e revoltados para extensas incursões no vampirismo e no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, a pouco e pouco, se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho, ação própria, com os resultados da existência, aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Então, muitos dos irmãos habituados que iam de acordo com a educação religiosa que tiveram, vão a contar com uma vida espiritual diferente daquela que vão encontrar. E muitos vão se revoltar. E muitos vão continuar amarrados aos vícios. E muitos vão agarrados a querer vingar-se e aos seus inimigos. E então entram em conflito, entram em desespero, até que há uma altura própria em que vão ser orientados no sentido de que possam reencarnar, no sentido de poderem melhorar. Tomando consciência disso é mais fácil. Muitos, porém, continuam séculos. Alguns irmãos revoltados andam séculos e séculos sem reencarnar. Não é? Não revoltados. Desconhecem, e muitas vezes há aqueles que conhecem, mas não querem submeter-se ao crime das dificuldades, não é? E também não é fácil, não é? E a Dulce a dizer que a fila é grande, não é? Não é fácil, cada vez
a natalidade, o índice de natalidade é inferior, portanto, maior dificuldade em haver. E nós vamos continuar então. Essas ponderações afogueavam o pensamento, diz André Luís, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, debutado servidor do Ministério de Auxílio. Este Pedro Neves é uma das figuras centrais da história. E ele, André Luís, diz-nos, partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Advogado que fora na última existência, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denudado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Souberam, com breves encargos, na esfera física, para atender de modo mais direto a necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não lhe houvera sido possível perceber. Desde então, mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolado de reflexão, fugia à conversação fraterna. Queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se lhe exprimiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo, num banco de jardim, busquei, habilmente, lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixara no mundo e às inquietações que me causaram. André Luís aqui começar por falar dos problemas dele, não é? Junto do amigo Pedro Neves, à vontade, para não o constrangir, para ele não se sentir constrangido, a fim de que o Pedro Neves pudesse desabafar com ele. Pressentia, diz André Luís, pressentia na tristeza a presença de lutas domésticas, a lhe torturarem a alma, quais ulcerações em recidívia, e não me enganei. O amigo absorveu a isca efetiva e desnublou os sentimentos. A princípio, falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, a aliar-se. No entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe infligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. Que o aflige assim tanto, aventurei, procurando localizar o carnicão da mágoa, que lhe abria as comportas do pranto silencioso. Pedro fitou-me com uma postura dolorida de um combatido e respondeu: há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vasculhar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou, algo sufocado por instantes, e prosseguiu: não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência, desde muito, me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui, e há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a velocidade das energias físicas lhe estourava no sangue e Inadina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. Então, o amigo Pedro Neves a dizer ao André Luís que
que já estava lá no mundo espiritual, na colónia Nosso Lar, onde ele estava há cerca de 40 anos, e a esposa portanto, era nova ainda e consorciou-se com outro homem, não é? Portanto, é por isso que ele diz, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prosseguiu esclarecendo que ela se associara a outro homem, num segundo casamento, entregando-lhe os seus 3 filhos por enteados. E esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente da sua convivência espiritual. Portanto, com esse marido, a esposa, portanto, viúva, esqueceu completamente o Pedro Neves, que é o nosso amigo aí que está a relatar ao André Luís. Homem ambicioso, portanto, o novo marido, o segundo marido, homem ambicioso, senhoreou os casais que ele ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente. À força da astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade que a esposa, de antes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices, até que se rojou às derradeiras viciações nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que as penas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. Então o amigo Pedro Neves conta a André Luís que desencarna, a esposa fica encarnada, viúva, consorcia-se com outro marido, num segundo casamento, o marido era um galã, metia-se com mulheres, era um homem era rico, tinha era rico, era vaidoso e, portanto, metia-se com mulheres, provocava ciúmes na mulher e a mulher, querendo se vingar do marido, acabou por começar a ter o mesmo tipo de vida, a consorciar-se também com homens. Portanto, ela pensa que querendo vingar-se do novo marido, não é verdade? Os meus Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço da minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados de idade madura. Pedro Neves a dizer, a mulher perdeu-se nos domínios do sexo e os 2 filhos mais velhos que eu tinha nem sequer se lembram de mim porque foram criados com uma educação baseada no dinheiro fácil, na luxúria, no desvario e por aí. Porque mentalmente nem sequer pensam no Pedro Neves. A esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico arrisquei, cortando a pausa longa para que a explicação nos merecesse. Minha pobre Imedina voltou há 10 anos, ou seja, já desencarnou há 10 anos atrás, abandonando o corpo pela imposição da icterícia, perdogo invisível, evocado pelas bebidas alcoólicas. Fitando-a, demasiada, vencida, ensaiei-a, alarmado, todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava na perspectiva de vê-la escravizada às forças albitantes a que se jungia sem perceber. Ansiava retê-lo no corpo da carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçável refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, às quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar
esperar. Pedro Neves a desabafar com o André Luís. Então, o Pedro Neves a contar ao André Luís que a esposa, de quem ele tinha ficado viúvo há 40 anos, já tinha desencarnado há 10 anos atrás e que tinha sido escravizada pelas forças albitantes, ou seja, pelos mesmos espíritos inferiores que a tinham dominado completamente enquanto ela estava encarnada. Ela, ao desencarnar, ela continua com as mesmas companhias espirituais, não é? Que a escravizam agora, e como diz Pedro Neves a André Luís, não há outro recurso senão esperar, até que ela própria reconheça que tem que mudar. Comentários aí. Muitas vezes o desencarnado fica do outro lado esperando uma vibração amorosa e quando se depara com o que se passa na Terra, com os seres entra em conflito. Quando se tem conhecimento desse mundo espiritual, a adaptação à Terra é mais fácil, mesmo se moralmente temos a evoluir. Não. É muito mais fácil de saber do que desconhecer. E é muito mais fácil ter uma condição, uma conduta, ter uma evolução moral do que não ter, não é? Há merecimentos, nós vamos conseguindo, somos sempre, é sempre mais fácil, não é? Normalmente o Nelson ali a dizer, as mulheres vingam-se pagando com a mesma moeda, esquecendo que cometem falta grave aos olhos de Deus. Estão a infringir-se, a condenar-se a si próprias, não é? Nós vimos aqui este trecho, que ela quis se vingar do marido, no segundo marido, mas acabou por se afundar, ela que acabou por se afundar, não é? E André Luís pergunta ao Pedro Neves, e os filhos? Diz ele, Jorge e Ernesto, eram os filhos mais velhos, hipnotizados pela riqueza material, para mim fizeram-se inabordáveis. Ou seja, mentalmente o Pedro Neves não conseguia passar alguma influência aos filhos, porque eles nem sequer se lembravam do pai, do Pedro Neves. Mentalmente não me registram a lembrança. Intentando captar a cooperação e simpatia, o padrasto, portanto, chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, através de uma união com minha esposa, ao tempo de minha experiência terrestre, o que Inadina, infelizmente, não desmentiu. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou. Imagine, e agora reparemos nisto que diz o Pedro Neves, imagine na carne. O medo é dentro dos desencarnados, não é? As pessoas dizem normalmente, eu tenho medo de espíritos. Quem tem desconhecimento diz, eu tenho medo de espíritos, não é? Na carne, o medo é comum à frente dos desencarnados. E, no meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico sob sensações de insuportável horror. Ainda assim, a vontade de Deus não me arrojou à solidão em se tratando de ternura familiar. Tendo uma filha de quem jamais me separarei pelos laços do espírito, Beatriz, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos assim duas almas na mesma faixa de entendimento. Pedro nos acrescentou, agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos com o corpo torturado pelo câncer. Mas, diz André Luís, atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será antes motivo de alegrar-se? O André Luís a perguntava a Pedro Neves.
E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo. Por muitos anos estive à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizeram-me ao oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar com o espírito de caridade, a irreflexão e o descaramento. Ou seja, ele, ao entrar, ao vir ajudar a filha, que estava doente, não é? Ele encontrou aquele ambiente espiritual de assustar no seu seio familiar. Diz ele, sou compelido a encontrar um espírito, tenho que ser muito caridoso para conseguir aguentar a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo o aluno debilitado na expectativa de erros constantes. Dispunha-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado do serviço nos impeliu à separação e, conquanto diligenciando acalmá-lo, despedi-me sob o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma, de modo mais intenso a partir do dia seguinte. E termina aqui o capítulo 1. Então, nesta conversa, André Luís aborda Pedro Neves, que era um valoroso cooperador da colónia espiritual Nosso Lar. Era um elemento valoroso da equipa rista de Nosso Lar, habituado a lidar com imensos problemas, como nós sabemos nas colónias espirituais, há as equipas socorristas, e este Pedro Neves era um desses elementos das equipas socorristas. E ele tinha sido advogado na terra. Portanto, ele estava habituado a lidar com problemas, com os problemas dos outros, não é? E então, ele durante 40 anos continuou a trabalhar no mundo espiritual, neste caso na colónia espiritual Nosso Lar, um valoroso trabalhador com muitos. E então, quando ele é chamado a vir ajudar, a auxiliar a sua filha que tinha deixado na terra, a sua filha querida Beatriz, era a única filha que se lembrava dele, mas estava com câncer, estava a desencarnar. E quando temos merecimentos, nós temos os amigos espirituais que nos vêm ajudar, os enfermeiros espirituais, os familiares espirituais, que estão junto dos doentes a preparar-lhe o desencarno. E então, portanto, os espíritos vêm ajudar, e ele tinha um carinho imenso pela filha Beatriz. De todos os elementos do agregado familiar, Beatriz era a única que mantinha vínculos mentais com o pai, tinha uma ligação ao pai. Todos os outros o tinham pura e simplesmente esquecido, abandonado. Então, o Pedro Neves, ao vir à terra, ao seu antigo lar, ajudar a sua filha Beatriz, depara com uma situação constrangedora que o deixa completamente abalado, triste, com vontade mesmo de fugir, que ele cataloga com algumas palavras muito, muito fortes. Então, nos capítulos seguintes, aquilo que ele encontrou, porque a história vai continuar. Mas aquilo que nos deixa e que nos faz refletir é o seguinte: muitas vezes nós pensamos e queremos trabalhar para nós.
Eu quero trabalhar para mim, eu quero evoluir para mim. Mas nós não podemos ser felizes apenas por nós próprios, só para nós. Porquê? Porque este Pedro Neves estava muito bem, espiritualmente estava muito bem. E durante 40 anos trabalhou numa equipa socorrista, na colónia espiritual Nosso Lar, não é? Chegou o momento em que foi confrontado com os problemas, com os nossos próprios problemas, os problemas de ordem e cariz familiar, os problemas consanguíneos. Portanto, a morte, os problemas consanguíneos não deixaram de existir pelo facto de ele ter desencarnado. E eles continuam porque os laços não se desligam. E então, ele, passado 40 anos, viu-se confrontado com uma nova realidade, que era a realidade familiar. E isso deixou-o muito triste. E como este livro é um livro que aborda sobre o sexo e sobre as relações e sobre as famílias, nós vamos perceber na continuação do estudo deste livro o porquê de toda essa mágoa e de todo esse sofrimento do Pedro Neves. Ok? Eu hoje termino por aqui o capítulo 1. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão. Nelson, ok, tudo bem, volta sempre, serás sempre bem-vindo, bem acolhido aqui. Obrigado pela tua presença. Ok, queres colocar algo, Márcio? Queres subir, é isso? É? Não tens condições de comigo? Ok. Queres falar, Marcelo? Ou escrever? Falar? Ok. Ok, eu vou descer, tá bom? Boa tarde, queridos amigos, companheiros de doutrina. Eu estou com o livro Sexo e Destino aqui do meu lado, acompanhei todo o capítulo lido pelo Carlos e a sua explanação. Carlos, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a Rua Estrela, boa tarde a Dulce, Ligeiro, Irene, Isa, enfim, todos os companheiros nossos aqui de estudo. E achei muito interessante as observações de André Luiz, e do amigo Pedro, falando a respeito de sua família, porque na realidade a pessoa lidar com uma pessoa que tem uma outra família, vê e ouvir, vê a pessoa tendo relações com uma outra pessoa, tendo os filhos comprometidos, com o padrasto, e não com o pai, que foi tão devotado ao bem, realmente uma coisa muito difícil, muito complexa. E já não esqueceu do pai em tenra idade e veio a desencarnar com os mesmos valores paternos do Pedro. Quer dizer, muito interessante o estudo. Eu apreciei muito, amigo Carlos, você foi muito bem em seu estudo, em sua exploração. E realmente os desvios sexuais, eles são uma coisa que desregram a pessoa. Eles deixam a pessoa desregrada, desequilibrada, eles não ajudam, nem no físico, nem no mental, nem no espiritual. A gente tem que manter um sexo equilibrado, sadio e feito principalmente com carinho, com respeito. Respeito ao próprio corpo, respeito à própria alma, respeito ao próprio ser. Isso é muito importante. Passando para o Carlos, uma boa tarde, vamos à vibração aí
Gente, um abraço no coração de todos, bem forte. E muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Grata. Que Deus os abençoe. Então eu estou aqui de novo só para me despedir de vocês, ok? Paula, sim, nós estamos aqui todos a estudar para isso, não é? Para aprendermos todos uns com os outros, não é? Ficarmos mais preparados. Então eu despeço-me de vocês todos, com que agradeço a participação, agradeço aí a vossa sustentação e nós vamos continuar agora com as vibrações e eu volto com este estudo de hoje a 15 dias, sendo certo que a sala tem outras programações que eu certamente já falou, voltará a relembrar àqueles que estão a entrar de novo na sala. Obrigado a todos pela vossa presença, um forte abraço e da minha parte até de hoje a 15 dias. Boa tarde mais uma vez. Obrigada, Carlos, pelo lindo estudo, pela tua cooperação. E eu tenho a grande certeza que os nossos amigos estão vibrando por cada um de nós, por este estudo que é muito importante para nós entender esse desprendimento, que para muitos, até para mim mesmo, né? Às vezes nos deparamos com situações delicadas, situações que a gente nunca sabe como que vai ser o amanhã, porque isso pertence só a Deus, né? Então, a maior prova para cada um de nós é quando nós passamos por uma situação. Como eu coloquei ali na área de texto, às vezes tu é uma médica, tu é uma enfermeira, tu faz um trabalho que envolve pessoas, tu te torna uma pessoa que sabe lidar com a situação, né? Consegue ter aquele sangue frio. Quando eu cuidei da minha tia no hospital, eu sempre digo que ali foi um grande crescimento para mim, porque eu sempre dizia que se um dia alguém morrer na minha frente, eu morro junto. E por incrível que pareça, ela morreu quando eu estava dando banho nela, ela morreu abraçada em mim. E eu senti, foi assim, uma coisa que a gente não sabe explicar. Quando a pessoa morre, é como se eu já soubesse que ia acontecer aquilo ali. Eu senti na hora, assim, que quando ela deu o último suspiro dela. E para mim, o meu maior entendimento naquele momento foi que foi uma paz que eu senti. Foi uma paz tão grande, eu não chorei, eu não me desesperei, eu só disse assim para a enfermeira, ela acabou de desencarnar. Aí eu fiquei um tempinho abraçada nela, conversando com ela no ouvido dela, pedindo que ela seguisse. Senti a presença dos amigos, aquela coisa boa, assim, aquela leveza, sabe? Então, eu soube lidar com aquela situação ali, mas eu não saberia dizer para vocês se hoje eu saberia lidar da mesma forma. Porque eu acho que tudo vai do momento, do teu equilíbrio. Então tu imagina se a gente, quando perde um filho, perde alguém que a gente ama, sabe, aquele serzinho, né? Ou o marido, ou a esposa, um pai, uma mãe que são próximos. Se nós não estamos preparados, nós sofremos com isso. Agora imagina quando a gente desencarna e vai para a espiritualidade, e a gente fica lá um tempo sem saber nada, notícia nenhuma daqui da Terra.
E a gente fica com aquela saudade de querer saber como será que está meu filho. Como será que está minha mãe, meu pai? Como que será que está meu marido? E aí a gente tem os bônus, vamos dizer assim, os méritos para poder ir visitar ou ficar sabendo o que está acontecendo, e a gente se depara com cenas tristes. Então, por isso que muitas vezes a espiritualidade não permite. Quando nós, dependendo de como que a gente desencarnou, leva muito tempo para a gente poder ter esse contato com a família, para que a gente não caia de novo, né, naquele desequilíbrio, que a gente não venha entrar em sofrimento e querer ficar com eles achando que a gente vai poder ajudar eles. Então, às vezes, a gente leva muito tempo para poder, né, ter esse contato com a família. Lembra quando o André Luiz, quando ele foi visitar a família, o que aconteceu? Quando ele chegou na casa dele, tudo diferente, a mulher dele casada, inclusive o marido estava doente na cama, ele entrou em choque, né? E a única pessoa que lembrava dele com saudade era a filha, que tocava piano. Era a filha, a menina, né? Não tem... Agora me deu um branco se era a menina. E ela ali tocando, e ele sentia aquele amor, né, dela, assim, ela lembrando dele, né? Então, muitas vezes nós, aqui na Terra também, a gente também entra em desespero, né? Começa lá a se lamentar, o fulano caramba era vivo, era terrível, era isso, era aquilo. As pessoas acabam sempre falando mal daquele que já partiu. E nós temos que interagir de uma forma diferente, né? Procurar resgatar em sentimentos, né, de amor e perdão. Esquecer aquele passado que talvez não foi bom. Emanar, seja para quem for, a paz, emanar a luz para com todos, para que eles possam encontrar o caminho da verdade, né? Então é a gente pegar e conversar, porque quando eles recebem lá as nossas mensagens, seja em prece, seja mensagens de amor, de carinho, uma palavra, chega lá de uma forma tão linda. A mesma coisa, imagina nós, se a gente for viajar para fora do país onde a gente vive, ficar um tempo fora, longe de todo mundo. Com certeza a gente vai ficar feliz quando receber uma cartinha ou uma ligação. Hoje a gente tem o virtual, né, que é a coisa mais fácil. Mas lá na espiritualidade o virtual já funcionava há muito tempo, porque o André Luiz, quando foi lá ver quem pensava nele, ele ia lá todo dia, né? Chegava lá e dizia, não tem nada pra ti, não tem nada. Ele ficava triste, até que um dia disse, será, tem uma mensagem pra ti. E ele ficou na frente da tela, né? E era a empregada que estava sempre rezando por ele. Então esse estudo aqui, eu tenho certeza que no decorrer dos dias que o Carlos vai trazendo, a gente vai se aprofundar mais. Ele também vai, aos pouquinhos, ele vai começar a abrir mais esse leque. Vocês vão poder compartilhar mais com ele, conversar mais com ele na área de texto, tá bom? Então agora eu gostaria que vocês colocassem os seus copos com água, aquietasse assim o coração e a mente, que a nossa irmã Sil vai fazer as vibrações, e depois a nossa irmã Dulce ou o Márcio, estava ainda entre os dois, né? Quem iria fazer a nossa prece de encerramento. Tô descendo contigo, Sil. Olá, boa tarde a todos novamente. Sejam todos bem-vindos. Depois desse estudo maravilhoso que tivemos, agora vamos passar para esse momento tão especial, que é o momento das vibrações. Quem desejar pode colocar os nomes na área de texto, ou até mesmo pensar na pessoa que esteja precisando neste momento. Então vamos
elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e vibrar por todos que estão precisando. Senhor Jesus, vibraremos pelo bem universal, vibraremos nosso planeta, que essas vibrações possam chegar a todo o nosso planeta como uma luzinha piscando. Vibraremos pela paz entre todos os homens. Vibraremos por todos os países, em especial aos que estão em guerra. Vibraremos por esses estados que estão tendo essas chuvas violentas, com muitas enchentes. Vibraremos todas as religiões que pregam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vibraremos pelo nosso país, pelo nosso presidente, nossos governantes. Vibraremos pelas casas espíritas. Vibraremos pelo nosso lar, envolvendo todos os entes queridos em luz. Vibraremos por todos os amigos aqui da sala, encarnados, e por todos os desencarnados que estão aqui conosco para estudar. Vibraremos por todos os desencarnados de nossa família. Vibraremos por todos os amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde. Vibraremos por todos que estão doentes em suas casas, envolvendo os doentes que estão nos hospitais, nas UTIs, em todos que estão nos asilos, os velhinhos que precisam tanto de carinho, tanto de amor, tanto de uma palavra amiga, envolvendo todos os jovens, principalmente os jovens que estão envolvidos nas drogas, esse mal do século, envolvendo todas as mães, que elas fazem um papel tão gratificante de cuidar e educar seus filhos. Então que todas sejam fortalecidas para poder cada vez mais ter força para cuidar desses filhos que estão no mundo das drogas. Envolve também todos os professores. Muitas das vezes estão indo dar aula sem ânimo, devido à desunião na classe, a falta de respeito e também o salário baixo. Que todos os professores recebam o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso amor. E envolve também, Pai, no dia de hoje, a Norari Vargas, a nossa amiga Rosângela Tiano, a nossa amiga Rosane Andrade e todos que precisam de um reforço espiritual, que todos que precisam de carinho, de amor. E sendo assim, Jesus, nessas vibrações emanadas pela espiritualidade amiga, pelos espíritos de luz, também para que os espíritos de luz possam fluidificar as nossas águas, envolvidas em nossos copos, em nossas garrafas e até mesmo em nossos filtros, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a. Que ao tomarmos dessa água com muita fé, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, possamos sentir a diferença. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada por mais esse estudo maravilhoso que tivemos. Envolve também o nosso expositor do dia, o Carlos e a sua família. E que possamos estar aqui, Jesus, envolvido nesse ambiente de paz, de amor, muitas e muitas vezes. E obrigada pela fluidificação de nós. E obrigada por esse momento tão especial. E sendo assim, agora convido o nosso amigo Márcio para fazer a nossa prece de encerramento. E que possamos estar aqui novamente
na segunda-feira, às 14h30. Então, fiquem todos com Deus, com Jesus. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Passando. Pois é, pessoal. A minha preocupação ainda é o problema técnico. Se eu desaparecer, vocês me avisam na área de texto. Mas vamos à nossa oração final. Bom, meus amigos, ao término deste encontro, eu gostaria de agradecer ao Pai e aos mestres espirituais que nos assistiram a inspiração e orientação necessárias ao aprendizado do tema tratado no nosso encontro de hoje, tão necessário aos nossos desenvolvimentos e elevação. Que os assuntos abordados aqui nos sirvam de suporte aos nossos atos futuros nas relações com a divindade e com o nosso próximo. Que as noções de fraternidade e harmonia prevaleçam nas nossas ações com o próximo. Esperemos que todo aprendizado consolidado hoje nos sirva de ajuda a nós mesmos e aos irmãos. Assim sendo, pediria ao Mestre Jesus a sua permissão para o encerramento deste nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus.